Olá, estamos começando mais um NutriDicas e hoje vamos conversar um pouco sobre compulsão alimentar e também sobre vontade excessiva de comer doces. Você sofre com esse incômodo? Hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe Mariana. Mariana é psicóloga e especialista em compulsão alimentar. Mari, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez conversando sobre os transtornos alimentares. Eu que agradeço o convite. Mari, vamos lá, já vamos ir direto ao assunto. Compulsão alimentar, o que é? A compulsão alimentar é denominada de uma forma bem simplista até, é uma sensação de perda de controle diante da comida. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem dificuldade em parar de comer ou de se controlar diante de uma oferta de comida. Recebo às vezes no consultório clientes falando assim: ai Mariana, quando eu vi, eu já tinha comido tudo e não consegui parar, né? Então essas são frases bem características de pessoas que têm essa dificuldade. Mari, mas quando, por exemplo, eu vou num evento e aí tem um salgadinho e eu vejo que eu não consigo parar de comer, mas assim, é esporádico, foi só num evento. Isso também é compulsão alimentar? Isso nós chamamos de exagero alimentar. Exageros ocasionais ocorrem e fazem parte da nossa vida, né? Quem nunca foi em uma festa e tinha uma comida muito gostosa, ou aquela comida da sua mãe que você quer sempre comer um pouquinho a mais porque não sabe quando vai comer de novo. Então, exageros ocasionais fazem parte da nossa experiência e até aí não tem nenhum problema. O problema, Gabi, passa a ser quando esses exageros passam a ser feitos de várias vezes por semana, uma frequência muito grande, ou toda vez que você está diante da comida, você não consegue ter esse autocontrole. Aí a luzinha já pisca para você prestar atenção, porque isso pode estar te levando a uma compulsão alimentar e ao transtorno de compulsão alimentar, que é um dos transtornos alimentares que tem maior incidência. Você falou de compulsão alimentar e transtorno de compulsão alimentar. Qual a diferença entre eles? Perfeito, Gabi. Muito interessante essa pergunta. O transtorno de compulsão alimentar é um transtorno, é quando esse hábito de exagerar passa a ser muito frequente, isso acaba virando o que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar. Para isso é preciso ter umas outras coisas juntos, como também comer uma grande quantidade, um volume muito grande que uma pessoa normalmente comeria, uma velocidade, comer aquilo de uma forma muito rápida, ocasionado também uma sensação de perda de controle, de vergonha do que comeu. Muitas pessoas acabam comendo escondido porque não quer que as pessoas vejam ou não quer que as pessoas comentem sobre o que ela está comendo. Então, a gente precisa ficar atento, porque se eu tenho exageros ali frequentes, eu estou tendo essa sensação de perda de controle. Eu não consigo parar de comer enquanto tem ou enquanto eu vejo. Isso pode evoluir para o transtorno de compulsão alimentar. Então, as coisas a gente precisa estar aí com a atenção bem de forma atenta mesmo para que isso não evolua para um transtorno. Quando eu falo de compulsão alimentar, normalmente as mulheres trazem isso para o lado do doce. Ótimo. Lado de massas. Então, hambúrguer, pizza, sorvete, chocolate, principalmente no período ali de TPM, né? Na beiradinha ali do ciclo pré-menstrual. Como é que eu vou... É diferente o que a gente tem ali do que seria o transtorno de compulsão alimentar? Quando as mulheres estão em TPM, tem uma questão hormonal acontecendo, você vai saber muito mais do que eu, com muita mais propriedade, e naturalmente a gente vai sentir mais intensidade das nossas emoções. Nós vamos ficar mais tristes, mais chorosas, irritadas. E aí a gente acaba buscando doces e chocolates como um recurso para nos trazer conforto, alívio. E isso é normal que aconteça, tá? A gente faz isso o tempo todo. Desde quando a gente é bebezinho, né? Quando a gente tá lá chorando, é ofertado pra gente: toma aqui um pirulito para você parar de chorar, por exemplo. Então a gente aprende ao longo da nossa vida a comer principalmente doces e chocolates para trazer alívio, conforto, felicidade. E aí na TPM isso se intensifica por uma questão hormonal.
A gente precisa ficar atento porque para a gente não ficar sempre presa a esse mecanismo. Estou triste, como? Briguei com o namorado, preciso de um chocolate. Meu dia no trabalho foi cansativo, eu como. Então, a compulsão alimentar, assim, de uma forma resumida, é quando a pessoa ela fica presa nesse ciclo de lidar com a comida, de descarregar na comida aquele desconforto que eu sinto com as emoções. E isso pode vir a ser também um transtorno de compulsão alimentar. Na nutrição, quando a gente recebe um paciente, né, com essa característica de transtorno alimentar, muitas das vezes o nutricionista ele foge do padrão da prescrição de um plano alimentar. O plano alimentar é quando eu coloco o horário, o alimento e a quantidade, né? Eu monto ali a refeição. E no transtorno a gente trabalha muito com educação nutricional. Justo. Então a gente vai ensinar a comer mais fruta, mais verdura, mais legume. Ótimo. Ensinar a mastigar devagar, comer com atenção ao momento, evitando os eletrônicos, celular, computador, televisão. Perfeito. Ensinar a beber mais água, ensinar a fazer trocas inteligentes. Verdade. Então, se eu vou comer um doce, um chocolate, qual seria a melhor opção dentro das ofertas que a gente tem no mercado? Fantástico então, isso, a nutrição Gabi. a gente vem trazendo, ensinando a pessoa sem aquela pressão de ter que ficar pesando comida. Então, é um tratamento completamente diferente. Por isso que é importante o paciente ser sincero com o nutricionista. E vai de encontro com o senso comum que a gente tem de que para emagrecer nós temos que fechar a boca, passar fome. Pelo contrário, quando você trabalha com um cliente que tem transtorno de compulsão alimentar, que tem esses descontroles com a comida, outras metas, faz com que ele também se sinta feliz porque ele já está no processo dele no tratamento, né? Independente dele estar ou não restringindo a comida, ele está no processo. E outra, quanto mais privado, né, com fome, mais intenso o meu desejo de comer. Você já parou para pensar, Gabi? Quando a nossa fome está muito grande, a gente quer comer o que tem pela frente. Nós não vamos ter critérios com, eu vou preparar uma salada, vou escolher o que eu vou comer. Não, a gente vai colocar para dentro o que tem, o que é mais prático. E se um paciente tem compulsão alimentar, está em uma dieta restritiva, está com fome, ele vai perder o controle. Às vezes eu vejo no consultório clientes assim, Mariana, olha essa frase muito comum. Eu chego depois de um dia do trabalho, eu como tudo que tem pela frente. Eu como doce, salgado, gelado, não. E depois eu sinto que não era isso que eu queria comer. Porque, de fato, né? Ele também, eu vejo que também estava com fome ao analisar ao longo do dia dele. Ele se alimentou mal, não comeu as fibras, não bebeu tanta água. Que são esses objetivos que você acabou de mencionar que trabalha com ele. E também ele tá com questões emocionais aí, de um dia no trabalho, brigou com o chefe, muita pressão. E aí ele descarrega tudo isso na comida. Se ele tiver com fome, muitas vezes a compulsão dele é motivada principalmente pela fome. Então é muito importante isso que você acabou de dizer. Fazer um tratamento baseado não só na quantidade de comida, mas na qualidade, né? Perfeito isso. E é muito comum no consultório. Mulheres, principalmente, querendo emagrecer, jejum intermitente na parte da manhã, aí no almoço, aquela questão da salada com a carne. Então, chega assim, Gabi, de manhã eu até consigo. Aí vai dando 3 horas da tarde ali, o descontrole ele começa a bater. Mas está motivado pela fome porque não teve uma alimentação adequada durante o dia. E na nutrição, a gente aprende, a literatura já traz isso pra gente, que mulheres, principalmente, que fazem o café da manhã balanceado e rico em proteína, então com ovos, com queijo, leite, iogurte, por exemplo, elas tendem a ter menos fome no final da tarde e início da noite. Olha. E outra estratégia bacana também é a gente nunca esquecer de colocar a porção de carboidrato no prato. Então a gente precisa parar com esse medo do carboidrato. Então o pãozinho de manhã, o arroz com feijão no momento do almoço, um pãozinho, uma granola, uma aveia, uma panqueca no lanche da tarde e também na hora do jantar, um purê, um macarrãozinho. O carboidrato ele tem a função de auxiliar não só na energia do organismo, para a gente conseguir executar nossas atividades, para a gente se manter focado, concentrado ali no trabalho, no estudo,
mas também ele é importante para a gente ter produção de neurotransmissores que vão auxiliar nesse controle emocional. Perfeito. Então, quando a gente fala serotonina, dopamina, que vão auxiliar na alegria, na felicidade, no bom humor, na leveza. Então, normalmente, esses pacientes que fazem essas dietas restritivas, longos períodos sem se alimentar e cortam o carboidrato, são pessoas mais irritadas, Sim. São pessoas mais, quando vê a comida, perdem o controle. Sim. Então, por isso que na nutrição a gente sempre tenta trazer que o equilíbrio Exato. é que vai fazer com que o nosso paciente consiga alcançar o seu objetivo e auxiliar no tratamento psicológico aí para o transtorno de compulsão alimentar. Sem dúvida. E quando a gente fala disso, me vem também em mente o quanto que nós estamos desatentos com aquilo que a gente está fazendo. Nossa sociedade está muito ansiosa, né? A ansiedade, ela está em o top 1 dos sentimentos que mais causam sofrimento dos meus clientes. E aí, muitas vezes, essa ansiedade por querer fazer muita coisa ao mesmo tempo faz com que a gente não esteja onde a gente precisa estar. E na comida, isso aparece muito. Tô ali comendo, mas a cabeça está em outras coisas. E aí, não raro as pessoas têm essa sensação de que, nossa, eu já comi, ou nem percebi, já acabou tudo. Porque não estão atentas ao que estão fazendo. E aí na terapia a gente faz esse treino, desenvolvendo essa habilidade, para que essa pessoa coma com mais atenção, veja o que ela está comendo, para que ela tenha mais satisfação com o que ela está comendo ou fazendo, né? E não só prestando atenção no volume e em estar cheia, né? Por exemplo. Uma coisa que eu percebo no consultório, quando a gente coloca o não pode... Aí parece que o paciente se descontrola mesmo. Sim. Isso é real? Real, porque a gente, nós viemos aí, estamos numa sociedade com pouca tolerância à frustração, né? A gente também não está sabendo muito como lidar com as nossas emoções. Até porque a gente não aprendeu, né? Muitas vezes a gente vem de uma educação onde a gente precisa... Fica quieto, menino, não chora, né? Onde não é permitido a gente expressar as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente nem sabe o que estamos sentindo. Às vezes a gente fala assim, tô com um negócio aqui, quando na verdade você está com uma ansiedade, com uma angústia. E aí, comer nos parece uma alternativa muito boa, porque é acessível, tá aqui, ninguém vai me julgar, ninguém vai me culpar por estar comprando uma pizza ou um lanche. Então, o problema é quando a gente acaba ficando preso nessa armadilha. Sinto esse desconforto dessas emoções e acabo descontando. Aí, isso é um problema. Isso pode nos levar a uma compulsão alimentar. E aí, a terapia vem como um recurso para nos ajudar a lidar com essas emoções e aprender novas formas mais habilidosas para lidar com essa emoção, que não seja somente comendo. E também, né, Gabi, não só na terapia. Você mesmo está trazendo aqui a importância de uma alimentação. A atividade física, né, Gabi? É extremamente importante para nos ajudar a equilibrar nossas emoções para que reduzam as chances de cair em uma compulsão alimentar. E a literatura traz pra gente, Mari, que quando eu pratico uma atividade física, independente dela qual seja, então, às vezes a gente fala em atividade física e já vem academia. Sim. E caramba, eu não gosto de academia, mas pode ser uma dança, uma natação, uma hidroginástica, uma caminhada, um pilates. A gente tem muita modalidade de atividade física que a gente pode colocar na nossa rotina. Verdade. E a literatura traz que quando a gente pratica, automaticamente fazemos melhores escolhas alimentares. Verdade. E temos melhor controle com as porções do alimento. E às vezes não só uma atividade física, hobbies, lazer. Eu percebo que nós estamos, como sociedade mesmo, estamos vivendo uma vida muito pobre de sentido e de significado. Muitas vezes nossa vida se resume trabalhar, chegar em casa, cuidar dos filhos e amanhã um novo dia. A clássica depressão de domingo, né? Uhum. E muitas vezes a gente não para ter uma vida de qualidade, né? E a alimentação vai nesse bolo aí também. Eu não paro para priorizar ações ou áreas da minha vida que vão dar sentido. Então, uma dica que eu dou para vocês é façam uma lista de tarefas, de hobbies, de coisas que você pode fazer para te dar um pouquinho mais de felicidade, satisfação, principalmente quando a vida tá meio pesada, sabe? Muitas vezes parar para tomar um café com alguém que você gosta, ligar para uma amiga que você tem muito tempo que não fala, tomar um banho gelado e se acalmar sem que você haja no impulso, são ações que podem ser muito benéficas para que você não
vá direto para uma compulsão alimentar ou não descarregue tudo isso na comida. Na nutrição, a gente estuda muito o nosso funcionamento fisiológico dos hormônios. E a gente estuda também a questão do sono. O sono também influencia muito no tratamento da compulsão alimentar e da ansiedade. Quando a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue fazer a regulação hormonal necessária para o organismo. E aí falta melatonina, testosterona não fica bem regulada, e aí o organismo, durante o dia, ele pode tentar agir como um sentimento de compensação por aquela noite anterior mal dormida. E aí a gente tende a ter o aumento do apetite e maior vontade de comer carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Olha, então é também fisiológico também, além emocional também, porque uma noite mal dormida, você no outro dia acorda irritado, cansado, né? Acho que está muito claro, né, Gabi, o quanto que nós não somos um ser único, não dá para tratar um emagrecimento só em um aspecto. Nós estamos, né, integrados. Somos seres multidimensionais, né? A gente precisa trazer tudo ali. Psicologia, sono, atividade física, alimentação. Olha, sobre tudo que a gente já falou aqui, com um único tema, compulsão alimentar. E às vezes é uma pecinha que falta para ajustar, né? Que pode trazer um benefício muito grande, não só na área alimentar, na redução de peso, mas também na vida, né? Interessante, Gabi. Perfeito. Compulsão alimentar, a gente fala muito de público feminino. Sim. Homens também sofrem com compulsão alimentar? Sim, sofrem também. Embora a incidência é muito maior em mulheres, mas homens também têm uma parcela que tem transtornos alimentares, não só a compulsão alimentar, mas também outros transtornos alimentares também. Homens também sofrem. Tem uma faixa etária que costuma ser mais comum? O transtorno alimentar, ele, em termos de aparecimento, ele vem mais na idade adulta. Então, a gente começa a ter, assim, a maior incidência de pessoas a partir dos seus 25 anos, que começa a ter. Então, assim, mas não tem uma idade específica. Pode aparecer em todas as faixas etárias, né, com mulheres, com homens. Crianças também podem ter transtornos alimentares e a compulsão. E aí os pais precisam ficar atentos. Quando perceber que o seu filho está tendo dificuldade em se controlar perante a comida, você vê que nele tem uma angústia, uma ansiedade por querer comer sempre mais, é hora de ficar atento. Até porque, Gabi, comer muito em crianças é, de certa forma, até aprovado, né? Aquela criança que come mal, a gente chama ela como o chato, né? E a criança que come bem, nossa, meu filho é muito bom, ele come tudo. Então, a gente precisa ficar atento a que comportamentos nós estamos influenciando nos nossos filhos. E se você, pai, percebe que seu filho não está conseguindo ter esse controle, é hora de ficar atento e talvez uma terapia nesse sentido. O diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, qual o profissional que vai trabalhar isso? A gente trabalha sempre, da mesma forma como o diagnóstico, o tratamento multidisciplinar. Né? É feito por uma equipe, psicólogos, nutricionistas, médicos endócrinos, nutrólogos e também o psiquiatra, porque às vezes faz necessário o uso de alguma medicação para controle de ansiedade, para fazer com que esse cliente não tenha tanto impulso de comer. E aí a gente consegue fazer um tratamento muito bom quando o cliente ele é cercado por todos esses cuidados. Perfeito. Muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, Gabi, é um tema que eu amo falar e eu espero que aqui tenha surtido algumas chavinhas, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e assistindo. Para você que está em casa nos assistindo, muito obrigada e continue acompanhando os nossos conteúdos nas plataformas do Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast. E até a próxima semana.